Olá a todos! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos explorar a lendária série de comédia dos anos 60, F-Troop, onde risos intermináveis e personagens memoráveis marcaram a televisão. Infelizmente, muitas das estrelas associadas à série já faleceram. Neste vídeo vamos recordar 11 atores queridos da F-Troop e o seu legado. Forrest Tucker como Sargento Morgan O'Rourke. Forrest Tucker nasceu em 12 de fevereiro de 1919 em Plainfield, Indiana. Ele causou forte impressão como o Sargento Morgan O'Rourke na série de comédia F-Troop de 1965 a 1946. O'Rourke era um sargento de cavalaria de fala mansa que extraía sentido comercial dos desastres do Velho Oeste. O papel tornou Tucker um rosto familiar para o público americano ao longo da década de 1960. Mas sua vida pessoal era repleta de dor silenciosa. Tucker cresceu com uma mãe alcoólatra e sua infância romântica deixou cicatrizes incuráveis. Depois de alcançar a fama com Auntie Mame em 1958, ele entrou em uma espiral descendente de festas, começou a beber muito e gradualmente se viciou em drogas. As 3 casas destruídas deixaram cicatrizes profundas com sua primeira esposa, acusando-o de abuso e exigindo intervenção policial, enquanto sua segunda esposa morreu de ataque cardíaco, levando Tucker a uma profunda depressão. A insegurança combinada com a pressão da fama o levou a uma espiral descendente de agricultura, dívidas e alcoolismo, cada vez mais incontrolável. Com o declínio de sua carreira no final da década de 1970, Tucker tentou recuperar sua reputação com pequenos papéis em Chisholm Mill, 1970 e em várias séries de televisão, mas não conseguiu sustentar sua imagem manchada pelo álcool. Dizem que, ao desmaiar no palco, ele ficava tão bêbado que não conseguia ficar de pé, deixando seus colegas em desespero e arruinando relacionamentos. A pressão, a solidão e o trajeto de volta à sua cidade natal, à meia-noite, afetaram sua saúde física e mental, quase o esgotando. Financeiramente, devido às suas noites de bebedeira e apostas. Em 25 de outubro de 1980. E 6 Forrest Tucker morreu aos 67 anos de leucemia e enfisema, resultado de décadas de tabagismo e alcoolismo. Ele morreu após múltiplas hospitalizações e até mesmo sua entrada na calçada da fama de Hollywood foi adiada. Tucker jazia imóvel em Forest Lawn, um cemitério em Hollywood Hills, deixando para trás um modesto patrimônio líquido de cerca de US 500 mil, quase arruinado pelo jogo. E por um estilo de vida depravado levando a um fim trágico, uma das estrelas mais queridas da televisão dos anos 1960. Melody Patterson como Wrangler, Jane Melody. Patricia Patterson nasceu em 16 de abril de 1949 em Inglewood, Califórnia. Com apenas 16 anos, ela corajosamente mentiu sobre sua idade para conseguir o papel de Wrangler Jane em F-Troop 1965, interpretando uma mulher forte e comovente da fronteira que se apaixona pelo Capitão Parmenter. O papel fez de Melody uma jovem estrela amada, pelo público americano, catapultando-a para a fama da noite para o dia. Mas por trás dessa aura brilhante, havia uma juventude desafiadora e profundas feridas emocionais que Melody nunca curou de verdade. Ainda jovem, sua fama repentina impulsionou Melody Patterson a relacionamentos de poder complexos e desequilibrados com homens mais velhos. Notavelmente, seu casamento com o ator James MacArthur, famoso por Hawaii Five-O, gerou grandes expectativas sobre ela, mas rapidamente terminou em tragédia. Rumores de abuso emocional e infidelidade circularam durante todo o
casamento deixando Melody profundamente magoada e desconfiada das pessoas ao seu redor. Quando sua carreira estagnou após o cancelamento de F-Troop Melody, depositou suas esperanças em fazer um teste para o filme Bonnie e Clyde. Mas ao não conseguir o papel, entrou em um grave colapso mental e começou a abandonar sua paixão pela atuação. Na década de 1970, o infortúnio de Melody continuou, quando ela se envolveu em um grave acidente de carro. O acidente de trânsito deixou Melody dependente de analgésicos por um longo tempo, levando-a gradualmente a uma espiral de vício e a ter que se internar em clínicas de reabilitação diversas vezes. Nos anos que se seguiram, Melody Patterson tentou se recuperar aparecendo em espetáculos teatrais e escrevendo para a revista Cowboy, mas sua carreira nunca recuperou o brilho da adolescência. Colegas lembram que ela se tornou cada vez mais obcecada por teorias da conspiração sobre OVNIs e se tornou retraída, até mesmo desconfiada daqueles que a amavam, a ponto de cortar contato com muitos de seus antigos amigos. Mais tarde, Melody se mudou para o Missouri e morou em um asilo solitária e silenciosa, lamentando a perda de 3 casas sem filhos e sem parentes próximos. Ela faleceu em 20 de agosto de 2015, aos 66 anos de falência múltipla de órgãos, possivelmente relacionada às consequências a longo prazo do acidente e do vício. Seu patrimônio líquido na época da morte era de apenas cerca de US 300 mil, reflexo de uma carreira curta e instável e de tragédias pessoais que nunca foram totalmente superadas. Ken Berry, como Capitão Wilton Parmenter. Ken Berry nasceu em 3 de novembro de 1933 em Moline, Illinois. Tornou-se um rosto conhecido do público ao interpretar o Capitão Wilton Parmenter no filme Tropa F de 1965 aos 32 anos. Parmenter era um comandante tímido, sincero e amigável que arrancava gargalhadas do público ao longo das 2 temporadas da série. O papel transformou Berry de dançarino e cantor em uma estrela de sitcom, exibindo suas excelentes habilidades de atuação e sua comédia física sempre marcante. Mas por trás das risadas, a vida de Ken Berry era complicada e turbulenta. Quando criança, Berry sonhava em ser como Fred Astaire, mas quando a indústria da música entrou em colapso, ele foi forçado a recorrer à televisão e teve dificuldades para se firmar. Após o cancelamento abrupto de Mayberry RFD em 1971, Berry sofreu um duro golpe e começou a se tornar rígido e exigente no set, muitas vezes exigindo perfeição a ponto de alienar seus colegas. Seu casamento com a atriz Jackie Joseph terminou em 1972, set cercado de desentendimentos e rumores de infidelidade. Após a separação, Berry pareceu se isolar, mantendo distância até mesmo de seus 2 filhos adotivos, o que prejudicou o clima familiar e magoou muitas pessoas. Na década de 1980, apesar da chance de brilhar novamente com a família de sua mãe, Berry ainda não conseguia se livrar de suas inseguranças. Série após série foi cancelada, deixando-o deprimido, duvidando de sua própria coragem e cercado por rumores nunca confirmados de relacionamentos complicados entre homens e mulheres. Berry evitou grandes escândalos, mas foi constantemente suspenso, o que pesou muito em seu ânimo. A morte de seu filho adotivo, vítima de câncer em 2016, seguida pela morte de suas 2 filhas adotivas, 4 anos depois, aumentou a solidão do pai que sonhava com uma família perfeita. Em 1º de dezembro de 2018, Ken Berry faleceu aos 85 anos, vítima de complicações cardíacas após um longo período de saúde debilitada. Apesar de um patrimônio líquido estimado em US 4 milhões graças a uma longa carreira na televisão e no cinema, ele encerrou a vida em profunda solidão, deixando para trás um personagem nativo e bem-humorado que será sempre lembrado pelo público. Larry Storch,
como Cabo Randolph Agern. Larry Storch nasceu em 8 de janeiro de 1923 na cidade de Nova York. Tornou-se um comediante inesquecível com seu papel, como o Cabo Randolph Agern, parceiro de O'Rourke na Tropa F, em 1965, aos 42 anos. Com sua voz única e, excelentes habilidades de mímica, Storch tornou-se uma figura constante no programa, por 2 temporadas chegando a ser indicado ao Emmy em 1967. Mas nos bastidores sua vida era repleta de turbulências. Mesmo com sua carreira florescendo com dublagens de vaudeville e desenhos animados, Storch lutava contra uma dor implacável preocupando produtores e colegas. Sua esposa Norma Catherine Greve suportou várias separações, silenciosas enquanto sua filha Candace o chamava de pai ausente, pois ele frequentemente desaparecia até mesmo de sua própria casa. Após o fim de F-Troop, Larry tentou encontrar papéis mais sérios, mas falhou miseravelmente, o que o levou a sentir ciúmes de seus colegas de elenco posteriores, especialmente Forrest Tucker. As pressões de sua carreira, combinadas com a solidão, o levaram a recorrer ao álcool como escape, o que levou a uma série de conflitos e a vagos rumores de relacionamentos românticos. Na década de 1980, com a escassez de trabalho, Larry caiu em profunda depressão, às vezes se isolando por semanas sem ver ninguém. Mais tarde, sua filha revelou uma infância repleta de admiração pelo pai, intercalada com acessos de raiva. No entanto, para os espectadores, o Cabo Agern continua sendo sinônimo de riso e alegria, obscurecendo as sombras sombrias da instabilidade. Do ex-perfurador, rir também é uma forma de sobrevivência, mas esse riso às vezes é um pesadelo, disse ele certa vez. Larry Storch morreu dormindo em 8 de julho de 2022 aos 99 anos. Ele teria morrido de causas naturais após anos, lutando contra complicações da doença de Alzheimer. Seu patrimônio líquido na época era de cerca de US$ 1 milhão, proveniente principalmente de contratos de televisão e ganhos com dublagens, coroando uma jornada de quase um século de inúmeras risadas e lágrimas que nunca puderam ser totalmente recuperadas. Frank Decova, como chefe, Águia Selvagem. Frank Decova nasceu em 17 de março de 1910. Ele tinha 55 anos quando Anerae interpretou o chefe Águia Selvagem na série Tropa F de 1965 a 1967. Ele interpretou o líder inteligente e sensato da tribo Hakawi, que frequentemente desperdiçava soldados em Fort Courage e deixou uma forte impressão nos espectadores. O papel tornou Decova um rosto conhecido na televisão, dando continuidade a uma série de papéis vilões que ele havia interpretado no palco e na tela. Por trás do sorriso sinistro do chefe Águia Selvagem, Frank Decova suportou anos de solidão e insegurança. Ele nunca se casou, mas enfrentou rumores sobre sua vida privada, incluindo dúvidas sobre sua capacidade de se conectar emocionalmente e potenciais colapsos mentais. Amigos revelaram que Decova sofria de depressão grave, especialmente à medida que sua carreira declinava lentamente após o auge na década de 1960. Embora admirado por seu talento, ele frequentemente sofria de estresse ao discutir com diretores sobre suas ideias criativas, o que levou ao abandono de muitos projetos. Ele passou grande parte de seus últimos anos em uma casa tranquila na Califórnia, cercado por apenas alguns amigos leais. Mesmo os maiores papéis de sua vida não o salvaram de uma realidade frágil, com o trabalho se tornando escasso e sua saúde começando a piorar. Orgulho e teimosia fizeram com que Frank Decova perdesse muitas oportunidades de carreira em seus últimos anos, forçando-o a ver sua reputação se deteriorar.
Ele deu seu último suspiro em 15 de outubro de 1981 aos 71 anos após sofrer um ataque cardíaco enquanto dormia, encerrando uma jornada turbulenta. Frank DeCova foi enterrado em Forest Lawn, um cemitério em Hollywood Hills, deixando um patrimônio líquido de cerca de US 800 mil, um valor modesto comparado ao seu legado de atuação, mas também um reflexo bastante preciso de uma vida cheia de solidão, dificuldades e esperanças irreais de fama e amor. Don Diamond como Mad Cat. Don Diamond nasceu em 4 de junho de 1921. Ele tinha 44 anos quando se juntou à F-Troop em 1965 e 1967, interpretando Mad Cat. O ingênuo e leal assistente do chefe Wild Eagle, um personagem amado pelo público por sua inocência e sabedoria. No entanto, os sotaques espanhol e mexicano de Diamond se tornaram um golpe duplo, limitando-o a papéis coadjuvantes e raramente conseguindo os papéis principais que desejava. Esse comportamento profissional infeliz continuou por anos, especialmente quando ele percebeu que seus colegas de elenco estavam progredindo mais rápido. Durante as filmagens de F-Troop Diamond, também desenvolveu o hábito de beber muito, para aliviar o estresse, o que levou a conflitos crescentes com seus colegas de elenco e às vezes causou tensão no set. Uma tragédia pessoal na década de 1970, a morte prematura de um ente querido deixou Diamond devastado, deprimido e abandonou os amigos, concentrando-se exclusivamente no trabalho como forma de esquecer a dor. Ele manteve uma carreira estável, dublando desenhos animados e comerciais, mas aos poucos perdeu a paixão pelos holofotes, tornando-se mais exigente e controlador em alguns de seus projetos posteriores. Don Diamond faleceu em 19 de junho de 2011 aos 90 anos, vítima de um colapso mental em Los Angeles. Seu patrimônio líquido total, cerca de US 700 mil, vem principalmente de uma carreira estável como ator que, embora não tenha sido excepcional, ainda deixou uma forte impressão graças à sua atuação inesquecível em Crazy Cat para muitas gerações de público. Joe Brooks como Sheriff Vanderbilt. John Joseph Joe Brooks Jr. nasceu em 14 de dezembro de 1923 em Los Angeles. Ele tinha 41 anos quando conseguiu o papel do soldado Vanderbilt em F-Troop 1965, interpretando um soldado compassivo, mas bem-humorado que contribuiu para a única comédia de Fort Courage, a interpretação de Brooks como Vanderbilt. Um guarda quase cego conquistou o público e se tornou um clássico da série. Brooks iniciou sua carreira de ator cedo, estreando em 1944 no filme de guerra The Fighting Seabees, estrelando ao lado de John Wayne. No entanto, seus sonhos em Hollywood foram frustrados quando foi convocado para o exército para servir no Pacífico Sul durante a Segunda Guerra Mundial. Após retornar da guerra, Brooks tentou mudar de carreira e passou décadas preso na base e em papéis coadjuvantes, até que finalmente teve sorte ao ser recrutado para a Tropa F. O próprio Brooks teve a ideia de interpretar Vanderbilt como um protetor unido, transformando um personagem aparentemente durão em uma fonte de rumor, o que o manteve na série durante toda a sua duração. Em sua vida pessoal, Brooks manteve-se reservado e evitou os escândalos que atormentaram muitos de seus colegas de elenco. Seu casamento com Bette Jean Davis, que durou mais de 40 anos e gerou 4 filhos, foi considerado forte e pacífico até a morte dela, em 1991. O choque da perda da esposa deixou Brooks retraído, raramente aparecendo no set e evitando a mídia. Amigos dizem que ele às vezes se sentia tratado injustamente por nunca conseguir ir além de figurante, mas ele se manteve diligente e gentil em seu trabalho. A carreira de Brooks incluiu mais de 20 filmes
e inúmeras séries de televisão de A Leste do Éden, Os Jovens, Leões, Robin e os Sete Capuzes, Ao Homem de 6 milhões de dólares e A Feiticeira. Ele raramente alcançou o estrelato, mas deixou sua marca por meio de sua perseverança, natureza gentil e atuação natural. Brooks faleceu em 5 de dezembro de 2007 em Los Angeles, poucos dias antes de completar 84 anos, deixando um patrimônio líquido estimado em US 600 mil, graças aos seus papéis coadjuvantes e à sua presença frequente nas telas. James Gregory como Major Duncan. James Gregory nasceu em 23 de dezembro de 1911. Ingressou na Tropa F em 1966, aos 55 anos, assumindo o papel do Major Duncan, um oficial severo, frequentemente perturbado pelo caos. Em Fort Courage, com sua voz grave e poderosa e comportamento autoritário, Gregory rapidamente se tornou uma figura importante na série. Nos bastidores, porém, Gregory lidava com turbulências pessoais. Ele suportou um casamento conturbado de 58 anos, assolado por rumores de infidelidade de ambos os lados, e acabou em um divórcio discreto. Suas visões políticas conservadoras também colocaram em risco muitos de seus colegas mais liberais de Hollywood, levando a rumores de que ele havia sido incluído extraoficialmente em uma lista negra. No palco, a personalidade imperiosa e os altos padrões de Gregory deixavam muitos de seus colegas de palco nervosos, embora ninguém questionasse seu talento ou profissionalismo. Essa pressão às vezes isolava Gregory até mesmo em seu próprio luto, especialmente durante o auge de sua carreira. Ele faleceu em 16 de setembro de 2002 aos 90 anos, vítima de câncer, deixando um patrimônio líquido estimado em US 1,2 milhão, acumulado ao longo de décadas de trabalho no palco e na tela, e um legado admirado, controverso e difícil de esquecer. John Mitchum como Hoffman Muller. John Mitchum nasceu em 6 de setembro de 1919. Ele tinha 46 anos quando estrelou em F-Troop, de 1965 a 1967, interpretando Hoffman Müller, um simpático soldado alemão que arrancava muitas risadas do público. Apesar de sua sólida carreira, John Mitchum enfrentou dificuldades pessoais, especialmente após a morte de seu filho John Jack Mitchum, vítima de câncer de estômago, um choque que o levou a uma depressão prolongada. Casamentos desfeitos, além de rumores de infidelidade e conflitos públicos, pesaram muito em seu espírito. Às vezes ele usava álcool para curar sua dor, o que o levava a atos provocativos no palco, embora seus colegas o respeitassem por seu talento genuíno. Além de atuar, Mitchum era um artista multitalentoso, apaixonado por escrever poesia e música, que encontrou como uma forma de lidar com suas inseguranças. No entanto, sua dor emocional e as pressões familiares nunca o abandonaram, deixando-o com uma solidão silenciosa. Como o irmão mais novo de Robert Mitchum, ele viveu à sombra dos irmãos mais velhos. John Mitchum faleceu em 29 de novembro de 2001. Após sofrer 3 derrames aos 82 anos, deixou um patrimônio líquido estimado em US 600 mil, proveniente principalmente de patrocínios e de suas obras literárias, além de um legado artístico apaixonado e significativo. Bob Steele como Soldado Duffy. Bob Steele nasceu em 23 de janeiro de 1907. Ele tinha 58 anos quando interpretou o Soldado Duffy em Tropa F de 1965 a 1967, interpretando um velho soldado levantando um copo para comemorar após lutar ao lado de Davy Crockett no Álamo. O papel revelou o lado cômico de Steele, apesar de sua reputação de heróis cowboys durões décadas antes.
Tropa F o trouxe para uma nova geração de público, apesar de sua carreira cinematográfica ter sido interrompida. Fora da carreira no entretenimento, Steele enfrentou turbulências pessoais, com seus 2 primeiros lares desmoronando depois que sua esposa o acusou de infidelidade e abuso emocional, deixando para trás relacionamentos familiares infelizes. Esses contratempos foram agravados pelo alcoolismo de Steele, que levou ao seu comportamento incontrolável. Ele foi repetidamente chamado por equipes de filmagem por sua atitude pouco cooperativa, atrasos nas filmagens e falta de atores-chave durante o auge de sua carreira. Na década de 1950, Steele também estava profundamente endividado, perdendo a maior parte de seus ganhos com centenas de faroestes. As dificuldades financeiras combinadas com as pressões do envelhecimento levaram a um período de depressão do qual ele dependia de amigos e grupos de apoio para se recuperar. Felizmente, Steele decidiu se juntar aos Alcoólicos Anônimos e conseguiu se recuperar da abstinência, recuperando sua independência e alguma dignidade nos últimos anos. Bob Steele faleceu em 21 de dezembro de 1988 aos 81 anos, devido a complicações de enfisema provavelmente causadas por seu hábito de fumar de longa data. Seu patrimônio, líquido na época de sua morte, era de apenas cerca de US 400 mil após muitos altos e baixos e erros. Mas seus papéis do cowboy durão ao espirituoso soldado Duffy ainda deixam uma profunda impressão nos fãs de faroeste. Edward Everett Horton nasceu em 18 de março de 1886. Ele tinha 79 anos quando apareceu em F Troop de 1965 a 1966, interpretando Roaring. Chicken, um curandeiro tribal excêntrico que trouxe um espírito satírico e filosófico ao programa. Apesar de sua popularidade, Horton sofria de conflitos internos, constantemente relegado a papéis secundários e raramente tendo a chance de interpretar o papel principal. Ele frequentemente escondia seus conflitos com uma postura humilde e um sutil senso de humor, mas amigos próximos lembram-se de Horton, frequentemente lamentando seus sentimentos de desvalorização na indústria cinematográfica. Sua vida pessoal também era reservada e misteriosa, já que ele nunca se casou, o que gerou muitos rumores sobre sua orientação romântica e casos pessoais. Horton, um perfeccionista notório, dava festas suntuosas em sua propriedade em Belly Acres, que atraíam tanto a elite de Hollywood quanto artistas excêntricos causando escândalo. Nos bastidores, seu perfeccionismo às vezes pressionava seus colegas, especialmente quando ele insistia que cada detalhe de seu comportamento fosse perfeito. Ao mesmo tempo, Horton lutava discretamente contra problemas crônicos de saúde à medida que envelhecia e sua saúde piorava gradualmente. Edward Everett Horton faleceu de câncer em 29 de setembro de 1970 aos 84 anos, deixando um patrimônio líquido estimado em US 2 milhões, graças a uma longa e duradoura carreira no palco e no teatro. Seu legado permanece vivo, especialmente por meio de seus brilhantes papéis cômicos e sua voz narrativa que ficaram gravados na memória de gerações de espectadores. James Hampton, como Hannibal Dobbs. James Wade. Hampton nasceu em 9 de julho de 1936. Ele tinha 29 anos quando interpretou Hannibal Dobbs, o bobo mas adorável soldado de comando da Tropa F de 1965 a 1967. O papel trouxe a Hampton considerável fama na televisão e abriu caminho para muitas oportunidades em sua carreira cinematográfica posterior. O público se lembra de Dobbs como um personagem simples, bobo, mas adorável, que contribuiu significativamente para a comédia da série. Por trás de sua personalidade alegre na tela,
James Hampton lutou para superar as dificuldades de ser escalado para papéis cômicos ao longo de sua carreira. Mesmo após ser indicado ao Globo de Ouro por Golpe Baixo e ganhar atenção por Teen Wolf Hampton, frequentemente lamentava não ter tido a chance de interpretar papéis principais verdadeiramente dramáticos. As pressões de sua carreira o tornaram rígido e irritável com colegas mais jovens, especialmente em sets de filmagem posteriores, o que gerou rumores sobre sua personalidade difícil e exigente. Em sua vida pessoal, seu casamento com a atriz Mary Dees foi longo, mas frequentemente tenso, e o filho de Hampton disse mais tarde que ele às vezes era frio e antipático com a família. Além disso, uma doença genética do sangue que Hampton manteve em segredo por anos prejudicou sua saúde juntamente com fadiga persistente e declínio mental. Nos últimos anos de sua carreira, ele se envolveu em um processo judicial com uma produtora cinematográfica sobre royalties, o que prejudicou ainda mais sua imagem. James Hampton faleceu em 7 de abril de 2021, aos 84 anos devido a complicações da doença de Parkinson, encerrando uma jornada difícil e memorável na indústria do entretenimento americana. Ele deixa um patrimônio líquido de cerca de US 1,5 milhão, uma quantia não muito grande, mas muito merecida após décadas de dedicação, liderança e integridade, além de inúmeras memórias do adorável personagem Dobbs, que o público sempre amará.